Já vai começar. A espera está quase no fim. Você ouve o que eu ouço? É Natal. Venha, cante comigo mais uma vez. Você lembra do seu primeiro Natal? A espera, as perguntas, os anseios e os desejos. A alegria de logo receber o seu presente. O mistério da noite de Natal tomava o seu coração com as luzes, seus cheiros e os sons do Natal. Se misturavam em sua mente e criavam em você um mundo perfeito. A cena da manjedoura, as asas dos anjos ao vento, os homens sábios e os pastores do campo. Ó noite santa, que paz na terra! Você vê o que eu vejo? O Natal já chegou e eu posso ouvir a soar os sinos. Você já pode ouvir. Eu também posso ouvir em alto e claro som os anjos a voar pelo ar e cantando glórias a Deus nas alturas, Hosana ao Filho
Deus diz: o povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região do vale da morte resplandeceu a luz. Vamos adorá-lo, pois hoje vimos a sua luz. E tu, Belém Efrata, posto que pequena entre os milhares de Judá, de ti sairá o que governará em Israel.
E foi assim que Maria e José chegaram em Belém, para que lá nascesse o rei. Chegamos, eu não pude encontrar um lugar pra repousar. Certo eu estou que Deus não nos deixará e podemos confiar que há lugar sim em Belém para descansar e o bebê nascer. E o anjo a dizer, porque eu confiar que encontrarei. E eu vejo ao longe lá entre os animais um lugar pra ele nascer. Naqueles dias, Maria deu à luz ao seu filho primogênito, na cidade de Davi, chamada Belém. Havia pastores que estavam no campo e guardavam seus rebanhos, quando o anjo do Senhor lhes disse: Não temais, porque vos trago boas novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois, na cidade de Davi, vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isso vos será por sinal. Achamos o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E assim o encontraram e o adoraram. Ouvimos o som de um louvor. Os anjos que estão cantando a canção de adoração ao Rei. Vamos celebrar juntos a cantar. Céus se erguerão.
Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que os sábios do Oriente foram a Jerusalém e perguntaram: onde está aquele que é nascido, o rei dos judeus? Vimos a sua estrela e viemos adorá-lo. Ao ouvir isso, o rei Herodes perturbou-se e pediu que eles o encontrassem para que também pudesse adorá-lo. Mas, por divina revelação, não voltaram ao palácio. Guiados pela estrela, os sábios acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram, ofertando-lhe ouro, incenso e mirra. Assim como fizeram os sábios, ofertando seus presentes, eu te ofereço o meu coração. Tal qual os sábios, em tua presença quero estar. Tal qual os sábios, quero encontrar teu amor, teu amor. Eu ergo as mãos e te rendo o meu coração, o meu coração. Tu és tão lindo, tão glorioso, a tua graça como o meu ser. És poderoso, maravilhoso. Só tu és digno de
Pai, é incrível pensar em anjos enchendo o céu, cantando em seu louvor e dando-lhe glória nas maiores alturas. É inspirador imaginar um anjo falando com pessoas comuns, como os pastores, pessoas como nós. É tremendo saber que uma estrela conduziu os sábios até a presença do pequeno menino. Quando pensamos que tudo isso aconteceu do jeito que falamos, entendemos que o pequeno bebê era Deus feito em carne. Mal conseguimos compreender o que isso significa e nos perguntamos: quem tu és? Que tipo de Deus faria tal coisa por pessoas como nós?
Obrigada por ter vindo como um bebê indefeso. Obrigada por ter se esvaziado da sua glória para estar conosco. Toda vez que pensamos nisso, apenas dizemos: não há outro como o Senhor, não há outro. Acima de tudo, em teu trono estás a nos governar. Quem pode ser tão santo como és? E quem é tão justo como os seus fiéis? Existias bem antes de tudo aqui, és início e fim. Sempre cantarei, direi que tu és meu rei e não há outro, e não há outro. Tu és todo, enfim, sim, tudo és pra mim, glória. por ti, nunca pagaremos pelo que fizeste por nós. Tu provaste o teu amor, vindo e vivendo como um homem e morrendo por nós. Tu fizestes tudo isso, mesmo sabendo que alguns de nós rejeitaríamos tua misericórdia. Algum de nós abusaríamos da tua graça e falharíamos contigo de novo e de novo. Mas tu nunca nos rejeita, nunca se recusa a nos perdoar.
seus filhos não foi ferido. Quem dos seus filhos não tem culpa ou dor foi rejeitado por ter pecado. A graça que desceu do céu enfim chegou a todos nós. Não há estranhos, não há perdidos, não somos órfãos de Deus. Alguns cairão, mas aleluia, não há mais órfãos em Deus. Se estás aflito, vem ter alívio. Se estás cansado, vem Deus descansar. Se estás perdido, venha a Cristo. Receba em seu coração, vencer pra sempre, meu irmão. Não há estranhos, não há perdidos, não somos órfãos de Deus. Alguns cairão, mas aleluia, não há mais órfãos em Deus. O Pai bendito, somos teus filhos e precisamos do seu amor. Vamos viver diante do trono e contemplar seu rosto, ó Deus. Não há estranhos, não há perdidos, não somos órfãos de Deus. Alguns cairão, mas aleluia, não há mais A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Os quais nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai,
cheio de graça e de verdade. Por isso, em minha boca habita o louvor para a tua honra, para a tua glória. Cante ao Senhor, porque Ele fez coisas grandiosas, que o mundo conheça a glória de Deus, pois Ele defende todos aqueles que estão indefesos e levanta a todos que estão caídos. Ele cumpre as promessas que faz àqueles que o temem. Ele ouve o seu choro e o salva. O Senhor cuida de todos que os amam. Uma geração dirá a outra que Ele fez coisas gloriosas. Elas falarão dos seus poderosos feitos, do esplendor de sua majestade. O mundo inteiro saberá que só há salvação em uma única pessoa, e esta é o Filho de Deus. Anjos cantam em fulgor, já nasceu o Redentor. Pelos montes se ouviu a celestial canção. Você já pensou na profundidade e na grandeza desse termo que nós chamamos o Filho de Deus? Esse é o tema desse musical. E eu pensei sobre isso, sobre o Filho de Deus. O que isso de fato significa para nós? Qual é o peso desse termo, dessa expressão? E aí eu queria compartilhar com vocês o que pensei nessa noite. Quem de nós seria capaz de dar o seu próprio filho para outra família criar? Amamentar, ensinar a dar os primeiros passos, ouvir as primeiras palavras lindamente erradas, que fazemos de conta que estamos entendendo o que eles estão dizendo, aqueles gestos graciosos dos nossos bebês. Depois de algum tempo,
toda aquela fase da brincadeira e da travessura da infância. Depois, mais adiante, os desafios da adolescência e depois os enfrentamentos da maturidade na juventude. Imagine perder todos esses momentos e muito mais, porque você deu o seu filho para que outra família o criasse, para que outra pessoa o educasse. De uma certa forma, foi assim com Deus em relação ao seu filho. Jesus viveu uma vida certamente amparada pelo seu Pai Celestial, é claro que sim, todos nós sabemos. Mas na sua forma humana, Jesus não podia ter mais um contato direto com o seu Pai Celestial, porque o transcendente não toca com o imanente, ou o que está no céu não encosta no que está na terra. A gente não tem como mais se aproximar da glória desse Deus. Jesus não tinha mais como ter esse nível de relacionamento que ele tinha com o seu Pai, enquanto estava vivendo lá no trono, na eternidade. E é interessante que Jesus se submeteu a essa vida de homem por obediência ao seu Pai, para cumprir um plano salvador por mim e por você. E ele fez isso, não é? Porque ambos, ele e o Pai, como a gente lê em João 3,16, amaram o mundo de uma maneira inexplicável, a ponto de fazer o que fizeram. E é interessante a gente pensar sobre isso, porque isso é um projeto de Deus. O mundo estava perdido e estava prisioneiro do pecado. A gente fala isso todos os dias, nos cultos das nossas igrejas. E então Jesus veio para ser o libertador. Jesus não é um libertador, ele é o libertador, porque a libertação de Jesus é uma libertação absoluta. Nós continuamos lutando nesse mundo, mas nós temos a garantia da salvação em Jesus Cristo. Isso sim é libertação plena e completa. E da sua própria boca, as pessoas ouviram, né? da boca do próprio Jesus, as pessoas ouviram ele dizer assim, certa vez: se o Filho os libertar, vocês serão de fato livres. João capítulo 8, versículo 36. É Jesus que está dizendo. Jesus está se declarando como Filho. E ele diz que o poder do Filho é o da libertação, porque o Pai otorgou esse poder a ele. Agora, essa é uma declaração muito poderosa de Jesus, se declarando como Filho de Deus e mostrando que a verdadeira liberdade existe mesmo quando nós obedecemos e seguimos a Jesus. Duas coisas que, convenhamos, são extremamente difíceis para nós: obedecer e seguir. E quando isso se trata de Deus, isso se torna mais grave ainda. Então isso aqui não se trata apenas de uma libertação externa, mas também de uma coisa que acontece dentro de nós, no nosso interior, no nosso coração, que nos liberta da culpa e do pecado. É isso que nós precisamos. É desse tipo de libertação que eu e você precisamos. Mas não é só isso, tem muito mais. Depois de toda uma vida devotada a pessoas, porque foi isso que Jesus fez, ele finalmente se entregou a essas pessoas, por meio da sua morte. E é interessante a gente pensar que em dado momento da sua história, Jesus se entrega para morrer. Quem está disposto a entregar-se para morrer? Não tinha um jeito mais simples. Bom seria se houvesse um meio mais simples. Não havia uma forma mais fácil, e por isso ele se submeteu, mesmo consciente de toda a humilhação e de toda a dor que ele iria padecer. E é interessante que ele e o Pai fizeram isso juntos, por amor. Por assim dizer, o Pai esteve com o Filho ao seu lado, junto com ele, na cruz, de alguma forma. E sem o sangue derramado, e é por isso que Jesus morre no Calvário, não haveria remissão da nossa culpa. E sem remissão da culpa, a gente continuaria por aí, tropeçando no meio da escuridão do pecado. Certamente foi pensando nisso que, anos depois, o apóstolo João, que era um dos discípulos de Jesus, escreveu lá em 1 João, na sua primeira carta, no capítulo 1, nos versículos 6 e 7, algo assim: portanto, se dizemos que estamos unidos com Deus e ao mesmo tempo vivemos na escuridão,
escuridão, então estamos mentindo com palavras e ações. Porém, se vivemos na luz como Deus está na luz, então estamos unidos uns com os outros. E aí ele diz: e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos limpa de todo pecado. Maravilhoso pensar como os apóstolos entenderam essa filiação bendita, essa relação pai-filho que nos alcança de maneira esplendorosa, não é? E é interessante que o que há em comum entre João 8,36 e 1 João 1, 6 e 7? A ação, a presença, o poder contido no nome do Filho de Deus. É isso que nós lemos aqui. É a essência, é o próprio Filho, é o cumprimento da missão, é o Filho que obedece ao Pai, levando essa obediência às mais altas ou mais profundas consequências. O Pai está testificando a ação poderosa do seu Filho, é mais ou menos isso que eles estão dizendo aqui no texto, e o seu papel fundamental na salvação da humanidade. É o Filho e o Pai de mãos dadas num projeto audacioso para salvar toda a humanidade. Então Jesus é o Filho de Deus que veio ao mundo na forma de um bebê, e tudo começa assim, começa pequeno, começa numa família, começa numa cidade, biblicamente falando, insignificante dentre as cidades de Israel, começa numa estrebaria, num ambiente absolutamente improvável, começa com um casal pobre e humilde, um casal simples, também muito improvável, um homem de nome simples chamado José e uma mulher de nome super comum chamada Maria. É daí que vem Jesus, o Filho de Deus. Bom, mas tudo isso fica muito bonito quando a gente celebra uma noite como essa, não é? Num musical extraordinário como esse que nos emociona, com canções maravilhosas e com vozes tão lindas e com uma apresentação tão bem preparada e tanto cantada já, não é? Mas seria bom se fosse assim por todo mundo, mas não é. Muitos, naquele tempo, como hoje também, não reconheceram Jesus como o Filho de Deus, que ele realmente era, e foi por essa declaração, inclusive, que ele terminou condenado. Porque qual é o apelo? O apelo é: sai dessa onda de falar que você é o Filho de Deus, você está pegando mal. Se você continuar afirmando isso, Pilatos vai dizer: eu não tenho como tirar você dessa, então você precisa ajudar. Mas Jesus é o Filho de Deus. E Jesus não nega em nenhum momento isso, porque Jesus é o Filho de Deus. Mas você quer saber? Na cruz, nos seus momentos finais, quando as forças de Jesus já se acabavam e ele entregou o seu Espírito ao Pai, consumando aquela missão que ele havia recebido a ser cumprida na terra, quando o céu se escureceu, não é? Você conhece a história? Quando um terremoto sobreveio e quando o véu do templo se rasgou do alto até embaixo, os soldados que estavam ali para cumprir os momentos finais, a prisão e depois a morte de Jesus, acompanhar tudo aquilo, olharam para aquele Cristo crucificado e eles declararam ali naquele momento, não foram os discípulos, não foi Maria, não foram os seguidores de Jesus, mas foram os seus algozes, foram os soldados e o centurião que ali estava, reconheceram que aquele era realmente o Salvador do mundo e eles disseram, Mateus 27:34, de fato este homem era o Filho de Deus. Eu quero encerrar minha fala apenas dizendo a você que está aqui nessa noite, essa história é verdadeira. Jesus é o Filho de Deus. Jesus veio a esse mundo e viveu como Filho de Deus que era, e agiu como Filho de Deus que era, e cumpriu a missão como Filho de Deus, a missão que recebeu do seu Pai. Agora, nada disso fará sentido se você não reconhecer Jesus como o Filho de Deus e a salvação deste mundo.
E essa mensagem tem um dúplice ensinamento. Isso serve para nós, na medida em que eu e você reconhecemos Jesus como um Filho de Deus e agora seguimos o seu caminho e obedecemos a sua voz e a sua palavra e cumprimos a missão pelo mundo. Mas isso também se estende às outras pessoas que estão vivendo aí pelo mundo, e talvez você seja uma delas, está aqui nessa noite, vivendo da sua própria maneira, à sua própria maneira, e não reconhecendo que Jesus é o Filho de Deus. Vamos lá, talvez você até acredite que Jesus é o Filho de Deus, porque você viu na Bíblia, porque no musical foi cantado isso, porque você já viu uma série de apresentações de Natal que falam que Jesus é o Filho de Deus, e você já deve ter visto vários preceitos onde aquele bebê está deitado. Mas é muito mais do que isso. É você reconhecer que Jesus é o Filho de Deus, e que ao reconhecer isso, você rende a sua vida a Ele, dedica toda a sua vida a Ele, declarando Ele como o seu Salvador, porque essa foi a sua missão. Então, que nessa noite você possa reconhecer Jesus de uma maneira mais profunda que você puder, como Filho de Deus, a salvação da humanidade, a salvação para a sua vida, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores e a esperança de todos os povos. Obrigado, Senhor, por Jesus Cristo, a nossa esperança. Obrigado pela redenção que recebemos. Obrigado porque Jesus Cristo, como ouvimos aqui nessa noite, entregou a sua vida. Veio a esse mundo como um humilde bebê e entregou a sua vida inteira em devoção por mim, por cada um que está aqui. Obrigado, Senhor, pelo seu amor e graça, pela sua bondade e misericórdia. Obrigado pela expressão do seu ser. Obrigado porque em todo o tempo nós podemos crer que o Senhor, em cada celebração como essa, se lembrou de nós. Nós podemos trazer isso à nossa memória, de que o Senhor olhou do céu e viu a nossa miséria, e viu a nossa destruição, viu para onde estávamos indo, e o Senhor interveio. O Senhor veio a esse mundo, e o Senhor transformou a nossa história. Não há, portanto, palavras, não há canções, não há gestos, não há nada que nós possamos fazer que possa agradecer. Portanto, nessa noite, nós entregamos ao Senhor a nossa humilde homenagem em toda essa belíssima apresentação aqui. Obrigado, Senhor, pela dedicação de todos esses irmãos que se prepararam durante todos esses dias, para que eles fizessem isso com uma maior preciosidade, porque o Senhor merece, porque ainda é muito pouco, Senhor, perto do que o Senhor fez por nós. Obrigado, Senhor, obrigado por essas igrejas reunidas, nesse esforço, nesse trabalho. Obrigado, Senhor, porque essas pessoas todas que estão aqui, tanto aqui no palco, como sentadas aqui, todos nós viemos aqui para adorar a Jesus, porque só Jesus é digno disso. Então, Senhor, nós dedicamos essa celebração em Teu nome, para a Tua glória e para a Tua adoração. Nós louvamos o Teu nome, e que todo louvor seja ao nome do Senhor Jesus. Amém.
Aleluia! Glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens a quem Ele quer bem. Que Deus seja louvado, que noite extraordinária, que musical maravilhoso. Gente, eu vou falar do meu jeito, tá bom? Vocês arrasaram. Foi demais, assim, incrível, não é? Chorei, né? Gente, vamos falar a verdade, vocês não ficaram orgulhosos? Sabe o que é errado a gente ficar, não é, né? Eu fiquei orgulhoso, cara, eu sou o pastor dessa igreja aqui, cara. Tem um monte de gente da minha igreja aqui, ó. O pessoal das outras igrejas aí, vocês são demais, gente. Foi bênção demais. Parabéns, Malu. Parabéns, vocês são maravilhosos. Que Deus continue usando o talento de vocês. São grandes cantores, é um espetáculo de fato. Deus seja louvado pela vida de vocês. Que Deus dê muita garganta para todos vocês ainda, por muitos anos. Amém? Vamos aplaudir mais uma vez a Jesus. Amém? Glória e louvor ao nome do Senhor. Amém? Amém. Que Deus abençoe você.